Olá pessoal, mais uma vez juntos para mais uma aula. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Continuaremos falando sobre deficiência visual, porém agora vamos dar enfoque às modalidades paradesportivas, né? Como nós já conversamos, existem modalidades paralímpicas e paradesportivas. Relembrando, a diferença de uma modalidade paralímpica, ela é aquela que faz parte do quadro dos Jogos Paralímpicos. E a paradesportivas, por enquanto, não. Talvez um dia, né? As modalidades sempre batalham, buscam estar nos Jogos Paralímpicos. Mas nem todas estão, muitas porque estão se desenvolvendo, começando, precisam encontrar novos países, novos jogadores, novos atletas. Mas hoje nós vamos falar então de 3 modalidades paralímpicas e uma modalidade paradesportiva, ok? Lembrando que as modalidades em questão agora são modalidades que apenas pessoas com deficiência visual podem participar. Lembrando que o cego, a pessoa com deficiência visual, pode participar de outras modalidades, as quais não trataremos aqui. Porém, essas modalidades não existe deficiência física, nem intelectual, nem auditiva que possa participar. São exclusivas para as pessoas com deficiência visual, ok? Então vamos lá, relembrando então aqui, essa é a parte 2, né? Nós vamos falar um pouquinho das modalidades e vamos agora nos concentrar um pouquinho aqui em quem comanda tudo isso, né? Então aqui no Brasil nós temos a CBDV, que é a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. Ela mudou algumas vezes de nomes, ela já foi ABDC, que era a Associação Brasileira de Desporto para Cegos, depois ela virou a Confederação, virou CBDC, Confederação Brasileira de Desporto para Cegos, e com a mudança das nomenclaturas, né, hoje a gente não fala mais só o cego e sim o deficiente visual, então ela se tornou a Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Visuais. E ela responde internacionalmente para a IBSA, que é a International Blind Sport Federation, né, que é a entidade máxima do esporte para cegos, para deficientes visuais, mas internacionalmente. Então, ela comanda internacionalmente, ok? Então, hoje nós vamos falar de 3 modalidades paralímpicas e uma paradesportiva. Todas essas 4 modalidades é a CBDV quem comanda, ok? Então, vamos lá? A primeira delas é o goalball. Tá? O goalball tem uma característica bem impressionante, bem interessante, que ela foi criada única e exclusivamente para pessoas com deficiência visual, mas ela foi criada do zero. Ou seja, nenhuma outra modalidade que nós vamos estudar foi criada do zero. Todas as modalidades que nós já vimos e vamos ver, elas são adaptações de esportes que nós já conhecemos, certo? O goalball é a única modalidade paralímpica que ela foi desenvolvida do zero, que ela foi criada do zero, tá? É um esporte que muito provavelmente poucos de vocês conheçam, poucos de vocês devem ter visto na televisão, até porque ela não é uma adaptação de nada, tá? Então o goalball é uma modalidade que ela é jogada numa quadra de dimensão de vôlei, 9 por largura, 18 por comprimento, e as partidas são realizadas em 2 tempos de 12 minutos, com 3 minutinhos de intervalo. Como vocês podem observar aqui na imagem, né, o esporte é jogado tanto por mulheres quanto por homens, tá? Mas não jogam juntos. Tem a equipe masculina e a equipe feminina. Tem competições masculinas e competições femininas, tá? O objetivo do jogo é simples, nós vamos ver agora nos próximos slides. Então, cada equipe conta com 3 jogadores titulares e 3 reservas. De cada lado da quadra, um gol com 9 metros de largura e 1,30 de altura. Então, nas próximas imagens vocês verão com melhor clareza, mas pensem num gol bem grande de extensão, mas bem baixinho. Vocês, na altura de pé, esse gol daria mais ou menos na altura do ombro, quadril, dependendo da altura de vocês, obviamente, mas não é alto, né? Então é um jogo jogado rasteiro. Então os atletas são ao mesmo tempo arremessadores e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. O objetivo é balançar o adversário, ou seja, o objetivo é fazer o gol. Com essa foto fica um pouquinho mais claro de explicar para vocês. Qual que é o objetivo então? São 3 jogadores de um lado, 3 jogadores do outro. O objetivo é pegar uma bola, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Eles vão pegar essa bola e vão ter que arremessar de um lado para quadro para fazer o gol do outro lado, tá? Todos os jogadores usam a venda, né? Usam a venda e todos eles precisam, obviamente, estar em contato com o chão sempre para defender essa bola. Tá? É uma modalidade muito interessante, ela é muito dinâmica, tem uma série de regrinhas, questão de tempo que ele pode jogar bola,
Obviamente, essa bola não pode ser jogada pelo alto, porque a bola ela tem o que a gente fala naquele guiso por dentro, né? Então ela tem que ser jogada em direção ao chão para que o adversário possa escutar onde a bola está indo, tá? E ao mesmo tempo que o jogador pode ser um defensor, ele é um arremessador. Então ele pode defender e já arremessar, ou ele pode defender e passar a bola para o seu companheiro, tá bom? Então, como eu falei, a bola tem um guiso no seu interior para que os jogadores saibam onde está indo, né? Então, o goalball é um esporte baseado basicamente em percepções tátil e auditiva. Por que tátil? Porque nas as demarcações da quadra, em cima, por debaixo das fitas que demarcam a quadra, existe um barbante, tá? Isso em competição municipal, regional, internacional ou Jogos Paralímpicos. É assim que funciona, tá? Uma fita adesiva por cima de barbantes, que é para a pessoa poder sentir aonde ela vai se localizar, tá bom? Então, por isso não pode haver barulho no ginásio durante a partida. Isso é uma característica de esportes para cegos, tá? Não pode haver barulho durante as partidas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando falar do futebol, mas é uma dificuldade muito grande e os árbitros, sempre que acharem necessário, eles podem parar a partida e solicitar o silêncio da torcida. E até mesmo, se persistir, cancelar a partida ou pedir para que um torcedor específico que continua fazendo barulho saia do jogo, tá? O gol e o reinício do jogo, o barulho pode haver apenas durante, né, o gol e um pouquinho antes de começar os jogos, ou seja, saiu o gol, todo mundo pode comemorar, jogador, torcida, comissão técnica, né, mas segue-se o jogo, volta o silêncio. A bola, pessoal, ela é um pouco mais pesada, então ela tem 1,25, ela é um pouquinho maior também, então ela tem 76 centímetros de diâmetro, parece uma bola de basquete. Dentro dela, guizos, tá bom? Como vocês estão vendo agora na imagem, então os jogadores estão tateando o chão sobre uma linha, onde tem, né, o adesivo e o barbante, onde eles podem perceber sua localização, e essa da imagem também é a bola do goalball. O goalball, então, pessoal, é praticado lá por pessoas, né, deficientes visuais, masculino e feminino, tem o tamanho da quadra, a regra. E aí tem uma característica bem interessante do goalball, pessoal, que todos os jogadores jogam junto. O que eu quero dizer? Nós temos algumas modalidades em que as categorias se dividem. Na deficiência visual, nós temos dentro do esporte o B1, o B2 e o B3. O que significa essa letra B antes? Eu já falei para vocês em outras aulas, né, que geralmente a letra está associada ao esporte. No caso específico, esse B é de blind, que é cego em inglês, tá? Então B1, B2 e B3. O B1, pessoal, é aquela pessoa que não enxerga absolutamente nada. Vamos para o próximo slide, fica um pouquinho mais claro para vocês, né? Então o B1 é o cego total que tem um pouco de percepção de luz. O B2 e o B3, por sua vez, são aquelas pessoas com baixa visão, ou seja, pessoas que conseguem identificar algumas situações, conseguem se locomover no dia a dia, tá? Então eles podem jogar juntos. E é por isso que eles usam, né, a venda, tá? Para que não tenha facilidade, para que não tenha vantagem. Então todos usam a venda, o cego total e o baixa visão, e todos podem jogar juntos, tá? Então quando você for montar a sua equipe, você pode ter todos eles jogando em quadra, não existe pontuação nem classificação. Estando com a venda e sendo perante a legislação deficientes visuais, eles vão poder jogar. Pode ser o B1, o B2 ou o B3. Inclusive, eles não podem em nenhum momento da partida mexer na venda, a não ser que o árbitro esteja junto, tá? É uma penalização das mais graves mexer nas vendas. O atleta não pode mexer na venda dele. Beleza? Então esse é o goalball, modalidade criada para cegos, muito interessante. Dando sequência na outra modalidade pensada para pessoas com deficiência visual, nós temos o judô, tá? O judô paralímpico. O judô era até então a única modalidade paralímpica de luta, tá? Esse ano nos Jogos Paralímpicos, que talvez aconteça esse ano, né? Vamos, dependendo da situação que for acontecer, mas em Tóquio, o para-taekwondo, outra modalidade de luta para deficientes físicos, vai entrar, mas até então era só o judô como modalidade de luta. E o judô, de novo, nós estamos estudando isso agora, né? É apenas para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, tá? O judô, pessoal, as regras são muito similares ao judô convencional. Questão de pontuação, questão de regras, de tempo de partida, da luta em si, questão dos nomes dos golpes, a pontuação do golpe segue bem padrão ao judô olímpico ou ao judô convencional, tá? Quais são então as pequenas diferenças
do judô? A primeira delas, e aí não é nada muito perceptivo e nem muito impactante, é que geralmente o judoca cego ele usa no seu kimono uma bola vermelha no braço, tá? Só para simbolizar no seu kimono, dizendo que ele é um atleta cego. E geralmente o atleta cego ele treina junto com o atleta vidente. Isso aqui é um termo interessante, pessoal. Toda vez que eu falar termo vidente, não são pessoas que têm possibilidade de ver o futuro, tá? Não é isso. O termo vidente se refere a toda pessoa que não é cega. Ou seja, pessoa que enxerga é vidente, tá? Para facilitar o termo para vocês entenderem. Então, quando eu falar vidente, é a pessoa que não tem deficiência visual, ok? Então, é muito comum o atleta cego treinar com um atleta que não tem nenhum tipo de deficiência, porque o treinamento, o judô, ele permite, inclusive, né, essa questão do contato. Então, você não precisa correr, nem se deslocar grandes distâncias, nem ter objetos específicos, então apenas é o contato da luta. Então, é muito importante para o judoca treinar, o judoca cego treinar com o judoca que enxerga, né? Inclusive, dá muita vantagem depois em competições. Mas nós temos, como eu falei, algumas características importantes. A principal delas, no judô olímpico convencional, o atleta ele vai num ponto específico, distante um do outro atleta, eles se cumprimentam e aí eles vão um de encontro ao outro e se agarram nos seus kimonos e começam a luta. No judô paralímpico, obviamente, por não precisarem se deslocar pela questão da deficiência visual, eles já começam as batalhas, as lutas, já agarrados em seus kimonos. Então o árbitro aproxima os lutadores e eles vão estar juntos já, né, fazem a apanhadura no kimono e começam a luta a partir daí. No judô convencional, no judô olímpico, também existe uma regra que existe um espaço específico dentro do tatame onde os atletas não podem sair daquele espaço porque senão eles são punidos. No judô paralímpico, isso não acontece. O que acontece é, a partir do momento que esses atletas saem desse espaço específico, o árbitro para a luta, trazem eles para o centro do tatame novamente e reinicia a luta sem punição para ninguém. Tá? Então, essas duas são as principais diferenças. A entrada na luta, eles já começam a luta agarrados, e também a questão do espaço específico, caso um deles saia, não tenha a punição para esse atleta. Tá bom? Então é mais uma imagem. Lembrando aqui uma característica legal do deficiente visual, que nós não comentamos muito na última aula, vocês reparem esse atleta de kimono azul, ele apresenta o albinismo, né? Então, muitas pessoas que apresentam a questão, que são albinos, né, que apresentam albinismo, eles têm a questão também da baixa visão e até mesmo a cegueira total. Porque uma das características do albinismo é a questão da falta de melanina, isso se procede com a questão dos olhos também. Então, muitos deles têm a questão da deficiência visual incluída. Então, não é incomum encontrar albinos, né, pessoas com albinismo, que também têm algum tipo de comprometimento visual. Alguns menos sérios, outros mais sérios, a ponto de serem considerados perante a lei deficientes visuais. Ok? Nós temos também bons resultados do judô paralímpico a nível mundial e a nível paralímpico. Assim como no judô olímpico temos bons atletas, historicamente falando, no judô paralímpico também. Um deles é o Antônio Tenório, um atleta excelente, excepcional, que conquistou ao todo para o Brasil mais de 22 medalhas. Tá? Então é impressionante. Ele participou de várias... A primeira competição dele foi Atlanta 96. Então ele participou desde então até a última, 2016, aqui no Rio de Janeiro. Tá bom? Esse é o nosso querido Antônio, então um atleta excelente. Tá? E como eu falei agora há pouco para vocês, a questão da classe funcional é importante aqui. Todos começam com a letra B de blind e tal, só que aqui sim eles competem em classes diferentes. O B1, o B2 e o B3 competem em classes específicas, não competem junto. E aqui tem outra característica importante: além da classificação funcional, as lutas apresentam outros tipos de classificações, que são o peso, né, e o gênero. Então, eles não competem entre homens e mulheres, e sim apenas homens contra homens, mulheres contra mulheres. E tem a questão fundamental, que é a questão do peso. Tá? Então, um atleta na categoria 100 kg não vai competir na categoria 90 kg, mesmo que sejam da classe B3. Então, nós temos, além da classe B1, B2 e B3, nós temos a questão do peso também embutida nessa situação. Ok? Então, aqui mais uma imagem do Comitê Paralímpico, que traz essas definições do B1, B2 e B3, além da questão do gênero e peso. Ok?
E por fim, e não menos importante, a última modalidade paralímpica, futebol de 5. O futebol de 5 é uma das modalidades mais impressionantes, mais impactantes, porque é impressionante ver como essas pessoas conseguem jogar futebol estando vendadas, né? Então aqui é uma característica bem interessante. O futebol de 5, então, por sua vez, é uma modalidade impressionante, né, impactante, e ela estreou nos Jogos Paralímpicos lá em 2004, né, então é uma modalidade recente nos Jogos Paralímpicos, mas é uma modalidade impactante. Tá? Algumas características importantes, então, que diferem o futebol de 5 do futebol que nós conhecemos. Só um adendo aqui, que é algo importante, o futebol é a modalidade mais adaptada para pessoas com deficiência que existe. Tá? Então são ao todo, hoje, né, conhecidas, 7 modalidades para pessoas com deficiência oriunda do futebol. Tá? O futebol de 5 talvez seja a mais famosa, a mais conhecida. Né? Então, uma característica bem interessante é que o goleiro ele enxerga. Tá? O goleiro é vidente, que a gente fala. Né? O goleiro ele enxerga tudo que está acontecendo. E o goleiro, por sua vez, é um atleta que não pode sair da área. É uma área bem pequena, nós vamos ver algumas imagens, é uma área de 2x2, bem pequeno, o goleiro não pode sair daquela área. Tá? Mas o goleiro tem uma função importantíssima. O goleiro é um cara que ajuda muito a orientar seus atletas, principalmente os atletas de defesa. Né? Então, no momento que ele está defendendo, ele pode conversar com os seus atletas. Tá? A modalidade pode ser jogada em quadras de futsal ou em grama sintética. Tá bom? É bem comum também hoje em dia as competições acontecerem em grama sintética, inclusive nos Jogos Paralímpicos. Tá? Nós temos o que nós chamamos de bandas laterais. Essas bandas são placas que ficam nas laterais do campo para que impeçam que a bola possa sair. Vocês imaginam como seria um jogo se a bola estivesse sempre saindo na lateral? Nós não teríamos jogo. Né? Então é muito importante essa banda. Inclusive, essa banda lateral serve de estratégia de jogo. Os jogadores se baseiam nela, se apoiam nela, conduzem a bola através dela. Os goleiros costumam jogar essa bola nas bandas para que elas corram pelas laterais e cheguem aos atletas. Eu vou passar o próximo slide enquanto eu vou explicando essa questão das regras para vocês darem uma observada. Essa, por exemplo, é uma imagem de um campo de futebol de 5, né? Então nós temos algumas coisas importantes que a gente tem que entender. O mais importante é essa questão da banda lateral. Podem reparar também na área do goleiro, uma área pequenininha, aquele quadradinho onde ele se encontra, ele não pode sair dali. A não ser que tenha alguma falta que aconteceu, que ele pode organizar a barreira dele, e é um momento de paralisação de jogo, como o caso do gol, que ele pode sair dali. Do contrário, ele não pode sair daquele espaço bem específico, tá bom? Então nós temos as bandas laterais. A bola do futebol de 5 é uma bola também que apresenta o guiso, né? É uma bola assim como do goalball, que é a bola do futebol de 5, é uma bola do tamanho de uma bola de futsal. A diferença é que ela tem os guizos interiores, né? Além da bola com guizos, os jogadores também usam as vendas. Só que no futebol de 5, apenas jogadores da classe B1 podem jogar. Relembrando que então a classe B1 é a classe dos jogadores cego totais, só eles podem jogar. Mas professor, então por que eles têm que usar a venda se eles são da classe B1? Se todo mundo não enxerga. Lembra que na aula passada nós falamos que alguns atletas que são cego totais conseguem ter percepção de luz, né? Percepção de luminosidade e percepção de vultos? Isso pode ser uma grande vantagem para o jogador em quadra, perceber vulto, perceber luz. Então, para que o jogo seja mais justo ainda, todo mundo usa a venda, tá bom? Todo mundo usa a venda. Então essa aqui é uma bola de futebol de 5, algumas bolas, né? A bola laranja ali é uma bola mais nova, mais moderna, feita pela Penalty, né? Aqui nós temos as vendas. Embaixo das vendas, os jogadores costumam usar esses tampões, né, para que realmente não entre nenhum tipo de luminosidade. A arbitragem sempre verifica essa questão do tampão e da venda. Tá? Se ficar subentendido que entrou algum tipo de luz, alguma coisa, o jogador é punido, ok? Tão importante quanto o goleiro para conversar com os jogadores, também nós temos o chamador. O que é o chamador? O chamador é um jogador, uma pessoa, né, que fica atrás do gol, chamando, orientando a equipe dele quando está atacando. Então vamos lá, uma coisa bem importante. O futebol de 5 é um esporte jogado totalmente em silêncio. A torcida não pode falar, a torcida não pode comemorar, nem técnico pode falar durante a partida. Somente 2 pessoas podem falar durante a partida. O goleiro, quando o seu time está com a bola na defesa,
E a partir quando o seu time está atacando, o goleiro não pode mais falar nada e quem fala é o chamador, que é esse cara que vai ficar atrás do gol, que é isso aqui, ó. Né? Então, reparem, atrás do gol nós temos o chamador, tá? O cara que orienta a equipe, a hora que fala assim, pode chutar, chuta. Né? Então o jogador se desmarca e acha na posição interessante, o chamador vai orientar, tá? Pode bater na trave para fazer som, para que o jogador se oriente e saiba onde está o gol, ok? Então nós temos lá o B1, B2, B3. O B2 e o B3 então não jogam esse futebol de 5, apenas o B1 que joga, ok, pessoal? Isso aqui é importantíssimo, tá? Nós temos também um fato super importante, porque como eu falei, o futebol de 5 estreou em 2004, Atenas, e o Brasil, de forma impressionante, até hoje, só ganhou. Então, todas as edições de Jogos Paralímpicos, o Brasil foi medalha de ouro. Em 2004, Atenas, 2008, Pequim na China, 2012, Londres, 2016 aqui no Brasil, o Brasil foi campeão. Então, o Brasil é tetracampeão paralímpico. É impressionante, né, pessoal? Isso realmente é algo fantástico. O Brasil até hoje tem poucas partidas derrotadas na sua história, tá? É um percentual muito baixo, muito baixo. São muito mais vitórias do que derrotas. E em Jogos Paralímpicos nós não perdemos nenhuma final até hoje. Chegamos em todas e ganhamos todas. Sensacional. Então o futebol de 5 é um esporte fantástico. Recomendo para vocês que entrem em sites, no próprio YouTube e pesquisem, coloquem a modalidade, vocês vão ver coisas fantásticas, inclusive sobre o Brasil, né? E para a gente finalizar nossa aula de hoje, tão importante quanto o futebol de 5 é o futebol de baixa visão. Se nós temos então a classe B1 jogando futebol de cego total, nós temos então o baixa visão jogando a classe B2, B3. Nós chamamos de futebol B2, B3. Tá? O futebol B2, B3, esse é muito simples para explicar para vocês, porque as regras são muito similares a uma partida de futsal convencional, com lateral, com tudo. Por quê? Porque, relembrando, o baixa visão, ele tem uma visão muito melhor do que, obviamente, o cego total. Então ele consegue se entender em quadra, ele consegue se locomover. Então o jogo é muito parecido ao futsal convencional, né? A diferença é que é um jogo um pouquinho mais lento, tem algumas situações onde a lateral, onde o jogador não consegue enxergar a bola, né? Mas é um esporte muito mais dinâmico, tá? Uma coisa que é importante, né? Então o B2 é aquele que enxerga um pouquinho menos que o B3. Eu sou obrigado, né, enquanto técnico, ter pelo menos 2 jogadores B2 em quadra. Tá? Eu posso ter 2 B2, 2 B3, 3 B2 e 1 B3, 4 B2 também posso ter. O que eu não posso ter é apenas um B2 jogando. Né? Isso é importantíssimo. Tá? Os jogadores usam faixas de cores diferentes em seus braços para caracterizá-los nas classes específicas. Então, pré-estabelece no começo do jogo quem vai usar as faixas no ombro, no braço, né? Como se fosse uma tarja de capitão. Então definiu-se, por exemplo, que o B2 deve usar a tarja amarela, todos vão usar, né? De todos os jogadores de todos os times que são B2. Tá bom? E por fim, assim como o goleiro do B1, né, do futebol de 5, o goleiro do B2 e B3 também não pode sair da área. A diferença é que a área dele é uma área maior, é uma área como se fosse a da área do futsal convencional. Mas ele também não pode sair daquela área. Ok? Então, como vocês podem ver na foto, não existe venda entre os jogadores, né? Todos jogam sem a venda. A grama, também grama sintética, geralmente, mas pode ser em quadras de salão. A bola não apresenta o guiso, tá? A bola não apresenta o guiso. Outra curiosidade interessante é que tentam colocar faixas vermelhas ou chamativas, né? Nas traves do gol, para que fique mais fácil a visualização do baixa visão, tá? Mas aqui é também permitido que o técnico converse e oriente. Pede-se também um silêncio da torcida, mas aqui é mais permitido a relação do barulho, né? Aqui para vocês verem então como eles jogam, a saída normal, né? 4 jogadores na linha, um no gol, assim como é no futebol de 5, né? Que é o 4 jogadores na linha, um no gol. Segue a mesma regra aqui. Ok, pessoal? Então, era isso por hoje. Gostaríamos de falar um pouquinho sobre todas as modalidades paralímpicas e paradesportivas voltados exclusivamente para pessoas com deficiência visual e conseguimos contemplá-las todos hoje nessa aula e nesses slides, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, pela participação. Qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado, pessoal.